Dar início então no estudo da obra de André Luiz hoje, começando pelo livro Nosso Lar, primeiro livro escrito por esse nosso irmão, contando a sua trajetória, no mundo espiritual, o seu reencontro consigo mesmo, a partir de uma perspectiva de um espírito comum, como nós, diferente de algumas outras obras que são escritas por mentores, por espíritos mais elevados. André Luiz, ele mostra a sua experiência no mundo espiritual, da sua perspectiva de pessoa comum, de alguém que teve uma vida comum, uma vida ordinária, sem muito contato com religião, sem muita preocupação com a vida do próximo, e aí se depara no mundo espiritual com a realidade que é os frutos daquilo que nós colhemos quando nós estávamos encarnados. Então ele chega no mundo espiritual, no capítulo 1, que é chamado de Nas Zonas Inferiores. Ele começa a relatar aquilo que ele sentia, aquilo que ele experimentou de sensações no mundo espiritual, aquilo que ele não imaginava que existiria do lado de lá, que é os reflexos, da nossa energia viciada na matéria, nos nossos vícios, no nosso pensamento circular dentro das nossas preocupações materiais, a falta que fez para ele momentos de reflexão, momentos de estudo, de compreender como era a vida no mundo espiritual, de compreender que no mundo espiritual é a nossa energia, o nosso pensamento que comanda tudo, e se nós encarnados não aprendemos a equilibrar essas coisas, nós sofremos do lado de lá com os desequilíbrios que nós mesmos causamos. Então nós encontramos respaldo para as narrativas de André Luiz no Livro dos Espíritos, no capítulo 3 da parte 2ª, que trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual, onde Kardec faz perguntas para os espíritos muito pertinentes, sobre como é o momento da nossa passagem, sobre como nós nos enxergamos do lado de lá, sobre o que eles chamaram de perturbação espiritual, que é a nossa readaptação a não ter mais um corpo físico. Quando nós viemos para a matéria, nós encarnamos num corpo material, nós nos readaptamos ao mundo físico, nós nos readaptamos à realidade da matéria, nosso perispírito se une, célula com célula, ao nosso corpo material, nós vivemos a realidade da matéria, nos adaptamos a ela, vivemos essa imersão que é necessária ao nosso progresso, ao nosso aprendizado, a experiência que nós temos que viver nesse planeta, e quando nós desencarnamos, nós deixamos essa veste, essa roupagem material para trás, retornamos ao mundo espiritual, e aí depois de décadas, vivendo na matéria, vivendo imersos num corpo material, nada mais lógico do que necessário se passar por um processo de readaptação no mundo espiritual. Assim como nós, quando estamos acostumados com uma cidade, com um país, viajamos para outro país, para outra cultura, temos que nos readaptar àquela realidade. Nós, quando chegamos no mundo espiritual, aquilo se apresenta como uma realidade totalmente nova para nós, embora todos os dias à noite nós tenhamos processos de desdobramento, nós tenhamos experiências no mundo espiritual e até mesmo no estado de vigília, mas quando nós estamos acordados, nós não temos consciência desses fatos, a não ser que desenvolvemos nossas percepções nesta direção. Mas, como geralmente estamos apenas preocupados com as nossas necessidades materiais, as coisas espirituais vão ficando de lado e, diante da necessidade, que nós buscamos um auxílio espiritual, que nós buscamos Deus, apenas quando nós precisamos, quando a necessidade se faz para nós. Então Kardec, ele vai passando pergunta por pergunta, falando sobre o momento da separação da alma do corpo, se esse momento é ou não doloroso, como o espírito se enxerga do outro lado. Nós podemos pegar esse ensinamento que ele extraiu, dos espíritos superiores, para entender um pouquinho do que aconteceu com André Luiz no mundo espiritual, quando ele chegou do lado de lá,
e ele se viu numa situação complicada, num ambiente trevoso, num ambiente de pessoas hostis, né? Ele não foi levado para lá por ninguém, a sua própria vibração, a sua própria energia, pela lei de afinidade, atraiu ele para aquela região. Então ele vê o seu corpo em frangalhos, né? A sua energia exaurida, ele se vê como, em muitas situações, o cabelo crescendo, as unhas crescendo, o corpo necessitado de coisas materiais, como comida, como banho, coisas que estamos acostumados na Terra, né? Tudo isso é ainda, né, a sua mente que está acostumada com a matéria, projetando essas coisas no mundo espiritual, em harmonia com os espíritos que estavam lá também, que também eram espíritos perturbados, eram espíritos que não entendiam o que estava acontecendo naquele momento, e por isso vivenciavam situações semelhantes, né? Ele começa a ser chamado de suicida, como nós vamos ver no próximo vídeo, onde ele conhece o mentor Clarencio, né? Mas nesse primeiro momento, o que ele se depara é com a realidade da vida espiritual. Ele, sem entender o que acontece, ele já sabia que estava morto, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele simplesmente vivenciava essas sensações, essas situações, se via naquele ambiente hostil, não sabia como reagir, não sabia como pedir ajuda, não tinha nenhum conhecimento a respeito de espiritualidade, do funcionamento da mente, do funcionamento do perispírito, do funcionamento das energias do ambiente astral. Então ele simplesmente estava como um barco à deriva no meio de uma tempestade no oceano, sendo levado para lá e para cá, sem poder fazer nada a respeito, sem ter condições nenhuma de ser ajudado ou de poder reagir diante daquela situação. No próximo vídeo nós veremos então capítulo 2 de Nosso Lar, quando André Luiz ele conhece um mentor do mundo espiritual, ele consegue perceber um pouquinho como agir diante dessa situação, quase que por instinto ou por inspiração, e aí sim ele começa a mudar a sua trajetória na direção da luz, na direção dele se tornar esse grande escritor e amigo que tanto tem nos ajudado no movimento espírita. Até a próxima.